Oi, gente, paz de Cristo Jesus, mais um tempo de palavra para nós, mais um tempo da poderosa palavra de Deus. Amém? Eu sou o pastor Vitor, aqui da Igreja Pentecostal Cristo Reina, no Rio de Janeiro, e a gente tem sempre esse compromisso de estar compartilhando a poderosa palavra do Senhor. Amém? Nos ajuda aí a pregar a palavra de Deus, a semear a palavra do reino dos céus. Quando você compartilha o vídeo, quando você envia para alguém, você também nos ajuda a pregar a palavra do Senhor. Amém? Eu quero falar para você hoje sobre frutos, né? Árvores frutíferas. E eu quero pegar um versículo ou dois do Salmo 92, versículos 12 a 14, que diz assim, ó: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. Amém, queridos? Deus, ele sempre fez figuras de linguagem para poder se comunicar com o ser humano, ou até mesmo tornar as coisas mais fáceis para nós entendermos. E ele sempre pegou, fez exemplo, né, exemplificou coisas da natureza, né, coisas da natureza. E aqui ele fala, ele simplifica, nos chamando de árvores frutíferas, aqui no Salmo 92, né? E a gente começa imaginando, né, que uma árvore, a gente vê uma árvore dando fruto, né, um abacateiro, uma mangueira, sei lá, a árvore que você puder pensar agora, né? A gente vê ela dando fruto ou florescendo, né? Mas para ela chegar ao ponto de dar fruto e florescer, ela passou por muitas lutas, ou por muitos ataques, vamos dizer assim, né? Desde o tempo da semente. Desde quando você planta uma árvore, ou uma árvore frutífera ou não, ou uma árvore comum, da semente já é uma luta para ela crescer, para ela brotar, para ela frutificar, já é uma luta danada. Não é verdade? Bicho pode comer a semente, se molhar demais pode umedecer e matar a semente, né? Se também tiver muito sol, a terra estiver muito seca, ela também não consegue germinar, brotar. É como a nossa vida. É como a nossa vida. Nós somos árvores do Senhor. Eu costumo dizer que nós somos árvores do jardim de Deus. Inclusive, Isaías, ele tem uma palavra parecida, né? Árvores do jardim de Deus, plantação do Senhor. E nós somos plantação do Senhor aqui na terra. Eu vejo dessa forma, né? E para a gente chegar até esse ponto de dar frutos, de estar pregando, de estar anunciando, desde a semente, muita luta aconteceu na nossa vida. Muita luta para conseguir, né, crescer e continuar dando frutos. Aí depois que a árvore ela brota e vira uma árvorezinha, aí vem ventos, às vezes tempestades. Não é assim na nossa vida? É vento, é tempestade, é tanta luta, não é verdade? Depois, né, vem as queimadas. Olha só, quanta coisa, né? Depois vem animal, ele pode derrubar a árvore, um animal grande, né? Pode comer as folhas, pode acabar com a árvore. Tempestades. E de repente você está me ouvindo agora e falou: já passei por isso tudo como árvore do jardim de Deus. Eu já passei por tantas lutas financeiras, né? Eu sempre falo que
eu gosto de citar a minha mãe, porque é uma pessoa que eu convivi. Minha mãe foi embora para a glória de Deus com 86 anos. Mas a minha mãe era uma mulher de Deus que toda vez que eu leio essa parte do Salmo, ainda na velhice darão frutos, eu lembro da minha mãe. Porque minha mãe, a vida dela foi sempre de muita luta, gente do interior, gente que criou os irmãos, depois criou 10 filhos, ajudou a criar sobrinha ainda. E foi muitas lutas, minha mãe tinha 5 cirurgias, minha mãe era diabética, mas nada impedia ela de dar o fruto. Nada impedia ela de propagar a palavra de Deus, de fazer o bem. Nada. Ela estava sempre empenhada nisso, viveu bastante. Mas eu sempre lembro dela, porque eu sou caçula, tenho uma irmã, mas dos homens eu sou mais jovem, mais novo. Então o mais novo ele sempre fica mais tempo em casa, né? E eu saí de casa para casar, os outros meus irmãos saíram para trabalhar, minhas irmãs se casaram. E eu convivi com a minha mãe até me casar, até eu sair da minha casa para casar. Então eu vi as lutas dela, os ataques, né? E por muitas vezes coisas querendo ceifar a vida da minha mãe, mas ela permaneceu como uma árvore frutífera. Então, eu pego esse exemplo, peço aqui, né, até desculpa por abrir esse parênteses aqui, mas é porque é exemplo que eu convivi, né, de pessoas que durante toda a sua vida deu fruto e ficou sempre perto do Senhor. Os ataques vêm. A perseguição vem. Mas se você tiver plantado no jardim de Deus, na presença de Deus, você vai dar frutos. Fique certo disso. Você será visto como uma pessoa de bons frutos. Coisa maravilhosa é quando a gente olha para uma pessoa e vê frutos bons nele. Quando a gente olha para uma pessoa e fala, essa pessoa é boa, essa pessoa dá bom fruto. Agora, é tristeza quando a gente olha para uma pessoa que às vezes é avançado na idade e não tem fruto nenhum, ou só tem fruto ruim. O próprio Jesus, né, ele está passando e ele olha uma árvore na beira da estrada, uma figueira, e ele está com fome, e ele fala assim, olha, fala para os discípulos, vai lá naquela figueira, pega lá uns frutos para a gente comer. Quando chegou na figueira, não tinha fruto nenhum. Jesus ficou tão assim, chateado, aborrecido, que ele amaldiçoou aquela figueira, e ela nunca mais deu fruto. Então, muitas vezes, as pessoas não pensam nisso, não pensam em dar bons frutos, né? Mas se a gente não dá bons frutos, a gente seca. É verdade. A gente está aqui na terra, Deus nos colocou aqui para dar bons frutos. Pastor, ter os maus frutos, sim, mas eu vou procurar não dar um mau fruto. Em toda área da minha vida, em toda esfera da minha vida. Porque eu estou plantado na presença de Deus, na casa do Senhor, e eu tenho que ser o exemplo. Eu que tenho que dar o bom fruto para esta sociedade. Amém? Agora, algumas coisas aqui que eu acho interessante, né, para a gente estar compartilhando agora. Por exemplo, como ter uma vida de bons frutos, né? Porque aqui Jesus fala que na velhice darão fruto, e fruto bom, e fruto viçoso. Fruto que vai chamar a atenção, que vai mexer com alguém, né? Então, algumas coisas a Bíblia nos fala, né? E eu até vou compartilhar aqui, por exemplo, se é uma coisa que faz a gente dar bom fruto, é a gente ter um bom ânimo. E às vezes a gente não entende muito essa palavra, né? Essa palavra ela aparece lá em João capítulo 30, verso 33, capítulo 16, verso 33. Ela aparece lá, Jesus fala assim, ó, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, como é que a gente dá bom fruto? Quando a gente tem um bom ânimo. O que é bom ânimo? Ânimo para fazer o bem, nunca para fazer o mal. Se você for animado sempre para fazer o bem, você vai conseguir dar fruto.
É verdade. Se você for animado, quando tem uma coisa boa para fazer, quando for para servir alguém, se você for produzindo isso no seu coração, frutos de bondade, de misericórdia, ter ânimo para isso, eu digo para você sem medo de errar. Além de você ser feliz, você não vai ter depressão, você não vai ter nada. Porque você vai estar dando fruto do bem. Então, é uma das coisas, Jesus fala isso. Lá quando ele pega Josué e dá uma incumbência a Josué de governar o povo, ele fala para Josué, tenha bom ânimo, Josué. Tenha bom ânimo, queira fazer as coisas certas, queira fazer as coisas honestas, seja animado para isso. Porque tem gente que só é animado para fazer coisa errada. Tem gente que só é animado para fazer aquilo que é desonesto. Tem gente que só é animado para mentira, só é animado para violência, só é animado para aquilo que não presta. Então, quando a Bíblia fala bom ânimo, você está sempre pronto, o seu coração sempre apresentando a Deus, apresentando as pessoas para lhes fazerem o bem. Isso é uma forma da gente dar bom fruto, amém? Outra coisa é ser sempre paciente e esperançoso. No Salmo 40 ele fala, espera com paciência no Senhor. Então, eu preciso na minha vida, tudo que eu for fazer, eu tenho que ser paciente e esperançoso. Eu sei que hoje em dia, nos dias que estamos vivendo, em tempos de aflições, né, tá muito difícil a gente ser paciente. É um desafio. E muitas vezes, né, vem sobre nós a ansiedade como, como um fungo na nossa árvore da vida. Como um fungo, né? A ansiedade, a vontade de fazer as coisas rápido, né? Mas Deus é sempre paciente e quer que a gente seja paciente, esperançoso. Tem paciência, espera o dia de amanhã, né? A Bíblia diz que a gente é bem-aventurado quando a gente espera no Senhor. Bem-aventurado aqueles que esperam no Senhor. A Bíblia fala. E isso vai nos fazer dar bons frutos, e frutos com perfeição, frutos para Deus, frutos para as pessoas. Então, é sentimento. Muitas vezes a nossa vida, o que vale mais é os sentimentos que a gente tem. Então, seja animado, tenha bom ânimo. Depois, seja paciente, mas seja esperançoso. Tenha esperança que as coisas vão mudar, que as coisas vão melhorar. Amém? Depois, né, a gente ser direcionado pela palavra de Deus. Ah, meu irmão. Nada melhor do que a gente ter a direção da palavra. Pastor, como é que eu pego a direção da palavra? Primeiro, uma vida de oração. Hoje, vou te dar um exemplo hoje. Hoje é segunda-feira aqui no Rio de Janeiro. Não sei que dia que você vai receber esse vídeo, se é na terça, na quarta, mas hoje aqui é segunda-feira. Já está bem tarde, né? E você sabe que eu tinha bastante coisa para fazer hoje. Umas situações lá da igreja. Cheguei aqui, era quase meio-dia, né? Precisava ir no centro. E quando foi mais ou menos por 4h30 da manhã, eu perdi o sono por algumas coisas que eu estou tendo que resolver. Eu fiquei assim, angustiado. Angustiado. Eu falei assim, mas espera aí, eu estou angustiado por quê? Está tudo no controle do Senhor. Se tiver que ser, será. Né? Igual o salmo que diz, né? Tem um salmo que fala assim, minha alma, por que estás ansiosa? Porque está cansada, espera no Senhor. E eu falei isso para minha alma, falei isso para mim mesmo. Eu vou ficar na direção da palavra. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, tudo que você quiser, seja conhecido diante de Deus pela oração e pela palavra. E pela busca e pelo clamor. Filipenses 4:6, assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas as vossas orações diante de Deus. Então, pastor, a ansiedade vem? Vem. Pastor, vem a solicitude? Vem. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter o domínio da situação, eu tenho que ter o controle. E falar, não, mas peraí, eu tenho um Deus que é maior que essa ansiedade. Eu tenho um Deus que é maior que tudo que está à minha volta. E ele falou que eu devo clamar a ele. Ele falou, na pessoa de seu Jesus, que todos que estão
cansados e oprimidos, né, que viesse a Ele. E às vezes esse mundo nos oprime. Às vezes a situação nos oprime, nos cansa. E eu digo para você, sem medo de errar, Deus vai te ajudar. É verdade. E você vai ver o fruto da ação e do milagre de Deus. Tá vendo? Tá bem tarde, né? Mais de 8 horas. E passou o dia. Resolvemos. Um pouco cansado. Mas deu para resolver tudo para a honra e para a glória do Senhor. E amanhã vai ser um novo dia. Né? Mas Jesus falou, cada dia o seu mal. O de hoje passou. Eu tenho que dar esse fruto, né, de credibilidade na palavra de Deus. Eu tenho que dar esse fruto de esperança no Senhor. Eu tenho que dar esse bom fruto de ânimo. Verdade. Porque esse é o propósito do Senhor para mim. E eu preciso também andar conforme a sua palavra. É isso. Salmo 1 diz, né, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. O que é isso, pastor? Tudo vai acontecer no tempo de Deus. Os nossos bons frutos vai dar tudo no tempo de Deus. Não no nosso tempo, às vezes. Não é verdade? É no tempo do Senhor. É na hora do Senhor. E o tempo de Deus, ele não é chamado de cronologia. O tempo de Deus, ele é chamado, né, de Kairos. Amém? Então, crê nessa palavra, seja uma árvore frutífera, seja alguém do jardim de Deus, dê bons frutos, confia no Senhor, dê frutos de arrependimento todo dia, frutos de perdão, perdoe aquele que te aborreceu, você vai viver melhor, seja esperançoso no Senhor, coloca a tua vida na presença do Senhor, que você, além de ser muito feliz, você ainda vai dar bons frutos. Amém? Deus abençoe, um tempo de bênção, um tempo de graça, um tempo de presença de Deus e, principalmente, um tempo de frutificar em todas as áreas da sua vida. Deus te abençoe em Cristo Jesus.